polícia investiga incêndio em caminhões da coleta de lixo de Monte Alto. Existe a suspeita de que o ato tenha sido criminoso. Os veículos são de uma empresa terceirizada que presta serviço para o município há um ano. O último incêndio aconteceu na semana passada no Jardim Califórnia, em Monte Alto. O veículo queimado continua no local e não tem conserto. O fogo foi contido pela família que mora dentro da área. Na casa estavam 4 crianças e 3 adultos, um perigo para todo mundo. Nós pegamos água, balde, para poder apagar. Aí não conseguiu controlar, mas foi até as 4 horas da manhã, bem. E vocês não viram ninguém entrando? Não, nós não vimos ninguém. Ai, só por Deus, viu, que sufoco que nós passou. Perigo. Perigo, porque se estoura tudo aqui, né? Porque tem carro perto e uma pessoa sem noção, né? Não tem visão, né? Chegar e jogar, tá envolvendo até criança, família, né? Ao lado desse caminhão tinha um outro que também colocaram fogo, mas foi possível recuperá-lo e já está nas ruas fazendo a coleta de lixo. Mas no mês de junho, outros 2 foram incendiados num pátio alugado pela empresa e esses foram totalmente perdidos. A gente está trabalhando aí para colocar a casa em ordem até de madrugada. Tá complicado, não é fácil não. E o prejuízo? O prejuízo é grande, o prejuízo é enorme. Se pôr os 3 caminhões aí na ponta do lápis aí, passa de 300 mil reais já. Além do que foi recuperado. Além do que foi recuperado. A empresa tem contrato com a Prefeitura de Monte Alto há cerca de um ano após vencer licitação. Segundo o secretário de Meio Ambiente, até o momento os incêndios não prejudicaram o atendimento à população. Desde junho, quando os 2 primeiros caminhões foram queimados, a preocupação do município e do prefeito João Paulo é com o cumprimento do contrato que essa empresa tem conosco. E também atender o cumprimento desse contrato na realidade, atender aos munícipes para o recolhimento do lixo. Em junho, a empresa restituiu no mesmo dia os 2 caminhões queimados, então não houve prejuízo. E desta vez também, foram mais 2, mas um conseguiu se recuperar. Eles fizeram até um trabalho em ambas os casos que aconteceram, de repor rapidamente esses veículos. Então, eles foram atendidos e para a prefeitura está tudo em ordem. A polícia investiga o caso. O delegado não descarta a possibilidade dos incêndios serem criminosos. Ele aguarda o laudo técnico do Instituto de Criminalística. E a perícia criminal que determina se realmente os incêndios são criminosos ou acidentais. Está aparecendo que são criminosos, mas a gente precisa do laudo técnico que ainda não aportou aqui na unidade. Ele suspeita de que estão querendo prejudicá-lo. Não é inviável. Eu também questionei se, por acaso, ele tem algum seguro, até já para a gente eliminar a possibilidade de fraude contra a seguradora. E ele já passou para a gente que não tem seguro. Todas as suspeitas dele vão ser investigadas, mas com relação não existem imagens, infelizmente, né? Imagens do local e nem testemunhas. Por enquanto não existem. De repente a testemunha está com medo, mas vamos aguardar. Existem várias possibilidades. Gislene Lopes, de Monte Alto, para o Jornal da Clube. Agora ela está ao vivo e tem mais informações, Gislene. Pucci, lembrando que o prejuízo financeiro é de cerca de R$300 mil. E eu converso agora com o advogado Ricardo Sobral. Doutor, o que precisa ser levado em consideração na investigação dos incêndios em Monte Alto? Boa tarde. Boa tarde, Pucci. Boa tarde, Gislene. A polícia agora tem diversos elementos de investigação, como, por exemplo, qual foi o tipo de material utilizado na queima desses caminhões, se foi deixada alguma impressão digital ou algum outro material que possa levar, e até mesmo, na redondeza do local, verificar imagens de câmera de segurança e se alguma testemunha viu a entrada no local ou a saída do local de algo suspeito para conduzir essa investigação de modo a identificar quem cometeu esses crimes. Doutor, foram 4 caminhões de lixo queimados em 2 meses. É um caso que levanta suspeita de quê? O primeiro fato é que, ante a queimada de 4 caminhões,
tende à não ocorrência de um acidente, porque num período muito curto de 2 meses, 4 caminhões levam de que isso teria sido um fato criminoso. E aí, as suspeitas são várias e só pode chegar a isso no final do processo, como um problema pessoal de alguém com a empresa, como revolta da população, mas aí teria que se verificar se havia situações de falha na prestação de serviço, ou até mesmo como briga de concorrentes com o objetivo de atingir um ao outro nesse mercado que, às vezes, não segue as boas práticas e a ética. E qual a pena para esse tipo de crime? Quando se identifica quem cometeu, e seja ele não só a pessoa que executou, mas no caso dos mandantes, ele é responsabilizado penalmente, chegando à prisão, e também no próprio processo penal é possível a reparação do dano ao lesado. E nesse caso o lesado não é o município, o lesado é a empresa, já que ela que arcou com todos os custos derivados desse prejuízo, dessa queima dos caminhões. Doutor, pela sua experiência, é um caso comum na macro-região ou não? Olha, a queimada de 4 caminhões de lixo no momento de normalidade é um caso extremamente suspeito e nada comum. E aí é necessário que a polícia investigue e que o município também empreenda esforços de identificar. Porque a tendência, no caso de repetição, é que em determinado momento a empresa não suporte mais esses prejuízos e consiga manter o serviço de coleta de lixo com a qualidade prestada à população. E se isso ocorrer, ocorrerá também a rescisão do contrato, o que pode levar a um aumento do custo, a uma nova licitação, uma contratação emergencial. E, nesse caso, o grande prejudicado será o erário, o dinheiro público e toda a cidade que arcará com esse novo valor. Por isso, o município deve se preocupar com essa situação. O município, num primeiro momento, ele não sofre o prejuízo, porque a responsabilidade, mesmo que de um serviço público, é da empresa concessionária. Isso está previsto no contrato. Mas a rescisão do contrato e a quebra, até como eu disse na resposta anterior, poderá ocasionar um aumento sério de custos, e aí a alteração de orçamento, a falta de rubrica própria. Então, é uma preocupação, sim, que o município terá a médio e longo prazo, caso essa sistemática de queima não seja paralisada. E a população não pode ser prejudicada com a coleta de lixo, né? Por enquanto, está sendo mantida a coleta de lixo, mas se a empresa não conseguir manter essa coleta dentro do município de Monte Alto, a prefeitura será obrigada a executar um novo contrato e a trazer novas ferramentas, até mesmo porque o lixo, no máximo em 10, 15 dias, acaba virando caos na cidade. Então, a população também deve ajudar, e aquele que tiver informação, ajudar os órgãos públicos e a polícia para resolver isso da forma mais rápida possível. Está aí uma grande responsabilidade da polícia também, né? A polícia é muito importante que ela usa todas as técnicas e todas as ferramentas de pesquisa para identificar o mais rápido e punir severamente aquele que tem atacado essa empresa e que pode também prejudicar todo o município e todo munícipe. E a população pode ajudar de que maneira? A população deve procurar a polícia através do 190 ou a polícia civil e informar aquilo que sabe. Às vezes, olha, um movimento, um carro, uma placa, e essa informação pode ser a pontinha de um iceberg para que a polícia chegue nos reais autores desse fato. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pussi. Obrigado, até já.